que é que eu estava querendo fazer? Eu estou querendo ler aqui com vocês um capítulo de um dos meus livros, porque essa madrugada, eu acho que era, sei lá, umas 5 da manhã, hoje pela manhã, alguém entrou lá no nosso grupo de escatologia e começou a fazer perguntas muito óbvias, que sempre são feitas em tom de zombaria, na verdade, né? Não que o rapaz tenha feito isso, mas normalmente, quando pós-tribulacionistas fazem abordagens dessa natureza, sempre é com cinismo e em tom de zombaria, supondo que já tem uma resposta, e aí eles querem, na cabeça deles, nos encurralar com uma questão irrefutável sobre o surgimento do pensamento pré-tribulacionista. E vocês devem saber que o que eles repetem como um mantra, por não terem mais conhecimento sobre o assunto, ou até tenham, mas agem na desonestidade, eles gostam de falar sobre a doutrina pré-tribulacionista como se fosse uma doutrina nova, criada artificialmente, a partir de uma profecia dada por uma menina de 16 anos de idade, chamada de Margaret MacDonald, tá? O Gabriel dizendo que foi 5:03 por aí. Tá certo, Gabriel. De qualquer forma, e eu vi como isso é comum, e eu até interagi lá com o rapaz um pouco, mas eu não quero pessoas do meu grupo que estejam debatendo, sabe? Puxando para um lado, puxando para o outro, aquela confusão. Aí a maioria do nosso grupo é pré-tribulacionista, aí o pessoal vai querer entrar na conversa, e fica aquele bolo, eu não gosto disso. O propósito do grupo ali é mais outra coisa mesmo. Só que existem pós-tribulacionistas que estão lá dentro do grupo, e não tem problema nenhum eles estarem lá. Não tinha opção de R$15. Obrigado, Diego. Deus te abençoe, viu? Tu mandou 10, depois mandou 5, né? Valeu. Daí o que acontece? Gente, muitas perguntas interessantes, mas vou tentar priorizar as perguntas do povo que é membro, ou do povo que manda essas ofertinhas, porque brilha aqui na minha tela, e são muitas perguntas passando, então eu consigo acompanhar melhor a do pessoal que manda oferta e do pessoal que é membro, porque quem é membro tem um ícone especial que diferencia do resto do povo, tá? Mas quando eu terminar aqui de palestrar, aí eu posso tentar me concentrar nas perguntas de vocês. Só um minutinho que eu quero concluir o que eu estou falando. Então, o que acontece? Esse rapaz começou a falar sobre essa questão que é muito comum na internet, né, proposta pelos pós-tribulacionistas, de que o arrebatamento teria começado a ser pregado recentemente, por volta do ano 1830, e teria sido uma doutrina criada artificialmente, veja você, a partir de uma profecia de uma menina de 15 anos de idade, de 15 e 16, chamada Margaret MacDonald. E, por curioso que seja, eles ainda têm a coragem de dizer que quem criou a doutrina foi um homem já maduro, um poliglota que falava inúmeros idiomas, um senhor acadêmico, um PhD, um teólogo formado, que, por ouvir a profecia de uma menina de 15 anos, sei lá o que aconteceu com ele, dizem os pós-tribulacionistas, que ele endoidou de vez e acabou achando que aquilo ali era uma doutrina que tinha fundamentação bíblica. Veja você a loucura, né? Mas, de qualquer forma, tudo isso é mentira, e as pessoas que fazem esses comentários, na verdade, nem sequer sabem a história de fato. Muitos deles, se não todos, nem sabem qual foi a profecia que Margaret MacDonald deu. Eu tenho certeza que se você perguntar para eles, você sabe qual foi a profecia, qual foi a revelação? Eles não vão saber te dizer. Eles só vão dizer isso, que acreditam porque ouviram dizer, ou porque leram no livro de George Led, ouviram em algum lugar, que Margaret MacDonald teria dado essa profecia, John Nelson Darby teria pego essa profecia e criado a doutrina, e por isso, por ser uma doutrina muito nova, baseada numa profecia, ela não merecia crédito, inclusive falam outras coisas ainda piores. E tentam associar com algumas outras pessoas também, mas tudo isso é uma grande tolice, tá? E você saiba de uma coisa, que quando você ouvir qualquer pessoa, obviamente, muito mais naturalmente os pós-tribulacionistas, falarem sobre isso, quando você vê alguém tocar nesse assunto, usar isso como argumento, você já sabe que essa pessoa não sabe de muita coisa. Ou ela é bem ignorante a respeito dos fatos históricos, inclusive dessa própria história que ela insiste em repetir, ou ela sabe, mas ela é desonesta a ponto de achar que isso é um grande trunfo para defender a doutrina que ela elegeu como correta. Então, o que você vai fazer? Você pode pesquisar. O problema é que pós-tribulacionistas têm a mania, como também alguns outros pré-tribulacionistas também, isso não é um privilégio do pós-tribulacionismo, do povo pós-tribulacionista, mas, nesse caso específico, o que acontece é que muitos pós-tribulacionistas costumam simplesmente repetir
as coisas que eles ouvem. Talvez tenham lido, talvez tenham ouvido, viram um vídeo aqui, um vídeo ali, e eles acabam repetindo isso como um mantra, sem perceber ou sem pesquisar, sem ir atrás para saber onde é que está a verdade dos fatos. E aí acabam passando vergonha em público. Na verdade, Margaret MacDonald, ela fazia parte da igreja de um senhor, que eu não me lembro agora muito bem como é o nome dele, inclusive eu deixei o nome dele lá no meu livro, quando eu toco nesse assunto, uma referência bibliográfica para quem quiser se aprofundar na pesquisa. Mas esse senhor era o pastor dessa igreja onde Margaret MacDonald congregava. Eles criam num tipo de coisa que era o pré-conflagracionismo. Olha como é difícil de falar isso, né? Esse senhor, pastor dessa igreja, pregava uma espécie de arrebatamento, aspas, pré-conflagracionista. E o que é isso? Eles acreditavam que haveria uma grande conflagração mundial, que é uma espécie aí de caos generalizado entre as nações, uma espécie de insurreição, guerra civil mundial, uma loucura qualquer, que seria mais ou menos ali no mesmo período da tribulação, do surgimento do anticristo, e seria uma loucura total, que duraria 40 dias, não sei exatamente porquê, tenho minhas suspeitas do porquê eles devem ter imaginado que seria 40 dias, mas na doutrina deles, eles diziam que seria 40 dias, e que olha que loucura. Aí, então, entra a profecia de Margaret MacDonald. Margaret MacDonald, ela tinha tido uma visão, aspas, que somente crentes espirituais sensíveis veriam, no tempo certo, um sinal no céu. Esses crentes espirituais que vissem o sinal no céu sofreriam perseguição do anticristo, passariam pela tribulação, mas no final da tribulação, os que tivessem tido aquela visão seriam arrebatados antes da conflagração. Seriam um arrebatamento pré-conflagracionista, né? E aí eles seriam arrebatados antes dessa conflagração mundial. E eles passariam 40 dias suspensos nos céus, não sei exatamente em que lugar dos céus, mas pelo que parece seria simplesmente nas nuvens, nos ares, 40 dias até que a conflagração tivesse terminado e eles voltariam para a Terra imediatamente. Em outras palavras, a visão escatológica de Margaret MacDonald, que os pós-tribulacionistas sabem, é isso que é interessante, o que eles não sabem, e usam ela para tentar engarrafar ou criticar o pré-tribulacionismo. Se todo pré-tribulacionista soubesse disso, no instante você calaria esses pós-tribulacionistas ingênuos que acham que tem um trunfo nas mãos, sem perceberem que estão dando um tiro no pé. Porque a visão escatológica de Margaret MacDonald era pós-tribulacionista e parcial, ou seja, de arrebatamento parcial, porque ela queria que somente os que fossem espirituais, os suficientemente espirituais, conseguiriam ver este sinal no céu, e estes que tivessem visto o tal do sinal no céu, o sinal do Filho do Homem, né, como ela havia dito, aí no final da tribulação, depois de tudo, é que estes, os especiais, os espirituais, os merecedores, né, os vencedores, seriam arrebatados. Então ela cria um arrebatamento parcial, não de toda a igreja, e no final da tribulação. Ridículo, né? Eles ainda terem a coragem de usar a Margaret MacDonald para tentar falar contra o pré-tribulacionismo. Absurdo. Mas, por incrível que pareça, é a mais pura verdade, tá? Então, onde é que você vai encontrar materiais que possam te dar o entendimento dessas questões? Se você pesquisar, você encontra. Mas eu vou deixar aqui uma dica. É um site que eu falo sempre, tá? E é o site pré-trib.org. Pré-tracinho, é o hífen, traço de união ali, pré-trib, pré-trib, pré-trib.org. Infelizmente, esse site está com um problema na parte de pesquisa. Até pouco tempo atrás, funcionava, tinha uma lupazinha no canto superior direito, não sei se eles já consertaram, espero que sim, mas tinha uma lupa no canto superior direito que você clicava lá e você fazia pesquisa pelos termos. É um site todo em inglês, então fica aí sabendo que vai ter esse pequeno problema, né, que você vai ter que entender o que está sendo dito lá, ou você pode usar aí os recursos da internet para a tradução. De fato, tinha essa lupa que você pesquisava pelos termos e aí você podia fazer a sua leitura entre textos, áudios e vídeos. E os textos que estão lá são aquilo que os americanos chamam de papers, que são os artigos científicos. Todos os palestrantes que estão lá, quase todos são professores daquele seminário de Dallas, que é famoso mundialmente pela defesa do pré-tribulacionismo já há muitos anos.
e são artigos todos bem referenciados, com toda a bibliografia, segue o padrão acadêmico, é uma coisa linda. Tá? Então, é um site confiável, que vocês podem conferir. Isso serve até de dica para os pós-tribulacionistas, né? Caso você tenha algum amigo que seja pós-tribulacionista e ele realmente precisar de ajuda e quiser aprender, você pode fazer isso. Não estou dizendo que você deva dar esse site para os que não querem saber de nada, mas apenas querem te confrontar, né? Porque eu não sei se vale a pena jogar pérolas aos porcos, mas esse site é muito bom. pré-trib.org. Fica essa dica. Outro lugar onde você pode também saber sobre o registro histórico de documentos que defendem o pré-tribulacionismo em diversas eras diferentes, anos anteriores a 1830, é esse livrinho aqui da editora Chamada, ó, tá? O nome do livro é Ainda Podemos Acreditar no Arrebatamento? Excelente o livro, eu ainda não terminei a leitura, eu estou na página 153, maravilhoso. O capítulo 5 desse livro é só sobre esse assunto, só sobre os documentos e os registros que falam direta ou indiretamente sobre o arrebatamento pré-tribulacional. É uma coletânea que foi feita pelo irmão William Watson. Ele foi, inclusive eu vi essa palestra, eu vi o vídeo dessa palestra dele em uma conferência pré-tribulacionista, cujos vídeos estão disponíveis lá no site pré-trib.org. E para minha grata surpresa, eu encontrei aqui, nesse livro da Chamada, o mesmo material que ele apresentou lá, inclusive com os slides disponíveis para quem quiser baixar gratuitamente. Olha que coisa linda, tá? Mas está aqui o livro também, já em português, todo mastigadinho, para quem quiser, vale a pena, tá? Capítulo 5 do livro, Ainda Podemos Confiar no Arrebatamento, da editora Chamada. Livro excelente, se você quiser adquirir. Inclusive, bom lembrar que a editora Chamada é uma parceira aqui do nosso canal, é um ministério pelo qual nós temos muito amor, muito carinho, muito respeito, e eles, na graça de Deus, nos deram cupons. O pessoal que me ouve, que ouve as indicações dos livros que nós damos aqui, se você quiser comprar o livro com algum desconto, você pode colocar lá no cupom, quando você estiver fechando o pagamento, tem um campo para cupom e você coloca Rufino 2021. Rufino, meu nome, né, meu sobrenome, Rufino 2021. E aí você vai ganhar desconto. Não é só esse livro não, tá? Existem dezenas, literalmente dezenas de livros lá que são publicados pela editora Chamada, não somente vendidos, porque tem livros lá que são vendidos por eles, que não têm os descontos, porque não são livros da editora deles. Mas os livros que são editados e publicados por eles, a grande maioria tem desconto nesse meu cupom, tá? Então você pode colocar no carrinho os livros que você achar que deve. Se tiver alguma dúvida, quiser indicação, fala comigo lá no Telegram. Meu arroba no Telegram é @NathanRufino. Aí você me pergunta o que você me diz o que é que você está querendo, qual é a sua necessidade, a sua curiosidade, eu vou te indicar para os livros certos. Muitos livros deles eu já li e eu posso te dizer mais ou menos o que é que você deve comprar. Então coloca lá no carrinho e no final coloca o cupom Rufino 2021 e você vai ter um desconto bom na quantidade de livros que você tiver selecionado. E outro livro onde tem também algumas coisas que, inclusive, eu humildemente acho que é ainda melhor do que esse, se é que eu posso dizer isso, né? Não sei se é muita petulância, mas eu pareço ter sido mais objetivo nas colocações, embora esse livro da Chamada tenha muito mais informação, eu selecionei aquelas que eu achava que fossem mais relevantes e eu argumentei um pouco mais em cima dos dados. Esse meu livro também, tá? Arrebatamento antes da tribulação. Nesse meu livro aqui, também no capítulo 5, que inclusive é o que eu queria tratar aqui nessa live de hoje, não sei se isso vai dar certo, de repente eu vou olhar já as perguntas que alguns de vocês têm enviado, eu vi ali que passaram algumas perguntas, principalmente uma bem amarela, que alguém mandou alguma ofertinha junto com uma pergunta, daqui a pouco eu vou olhar, mas eu tenho a intenção, não sei se isso vai acontecer, de ler esse capítulo aqui para vocês, o capítulo 5, e quem sabe deixar aqui registrado. Depois eu posso até tirar esse trecho dessa live e deixar ele disponível, caso os irmãos queiram compartilhar, tá? Mas no capítulo 5 desse meu livro, eu falo sobre falácias, mitos, mentiras sobre o arrebatamento, que é justamente onde eu vou tratar aqui sobre alguns dados, alguns documentos históricos ao longo dos séculos que mostram crentes crendo num arrebatamento pré-tribulacional. E claro que em outros capítulos do mesmo livro eu vou provar, de acordo com a minha visão, como há textos no Novo Testamento que provam a doutrina, que foi muito provavelmente, né, ensinada inicialmente pelo Senhor Jesus, propagada depois por Paulo e crida em vários grupos cristãos em todos os séculos. Embora o pensamento pré-tribulacionista tenha sido perseguido e rechaçado pela Igreja Católica, na época em que o padre Agostinho fomentou a ideia da Inquisição, que os hereges,
os contraditórios, os contradizentes deveriam ser perseguidos, eliminados, mortos, assassinados, acusados de heresia, né? E foi o caso do pré-tribulacionismo, porque a crença pré-milenista, pré-tribulacionista, ela era considerada uma afronta contra a liderança da Igreja Católica, porque na visão alegórica, interpretativa, louca de Agostinho, que é defendida até hoje por alguns calvinistas, nem todos os calvinistas seguem essa mesma linha, há calvinistas, inclusive, que são pré-tribulacionistas, mas na visão dele, na interpretação dele, Cristo já estava reinando através da igreja, ou seja, a Igreja Católica, com o domínio e a extensão que ela tinha sobre a terra, era uma prova do reino de Cristo no mundo. E dizer que o Senhor Jesus viria para matar o anticristo e estabelecer o seu reino, dava a ideia de que o reino atual seria o reino do anticristo e que o reino de Cristo, o reino de Deus, seria outro. Então, pregar a crença pré-milenista e pré-tribulacionista era uma afronta à Igreja Católica e era contra a igreja, contra a verdade oficial, né? Não era permitido se escrever e publicar livros que defendessem pensamentos diferentes. Então tinha que haver um selo da Igreja Católica, né? Imprimatur. Poderia ser, era oficial, era imprimido, né? Os representantes da vontade de Deus aqui na Terra perseguindo aqueles que diziam qualquer coisa em contrário. E é por isso que a gente não tem tanto registro pré-tribulacionista disponível quanto, em quantidade, nós temos dos pós-tribulacionistas ao longo desses séculos. Não é porque não existiram, porque existem. E nós podemos mostrar onde eles estão, tá? E à medida que... deixa eu até falar uma coisa que é importante. À medida que a tecnologia foi avançando e surgiu a internet, os computadores e tudo mais, isso foi facilitando o trabalho de pesquisa, inclusive. Foi uma revolução, se a gente parar para pensar. Porque antigamente, antes da invenção dos computadores, do surgimento da internet e a miniaturização das coisas, né, dos chips, dos equipamentos eletrônicos, o que tem causado essa revolução extraordinária dos nossos dias, se você parar para pensar, antes, que é uma coisa relativamente recente, eu peguei uma época que não existia celular, não existia internet, não existia computador, era difícil você ter uma linha fixa de telefone dentro de casa, eu peguei essa época. E naquele período, as pessoas, os estudiosos, os acadêmicos, os teólogos, até mesmo se falassem grego, latim e as línguas antigas nas quais o evangelho, as crenças judaico-cristãs tinham se espalhado, eles precisavam fazer viagens para lugares distantes, custear tudo isso, ficar lá durante algum tempo para pesquisar nos manuscritos, papiros e pergaminhos, nos palimpsestos, em tudo que estava disponível nos lugares onde eles eram preservados. Então, você vê que a burocracia, a dificuldade era muito grande. Então, você não tinha uma descoberta sobre as coisas com muita frequência, era muito raro, era muito difícil. Só que com a revolução tecnológica e o surgimento da internet e o armazenamento em nuvem, tudo que nós estamos descobrindo e vendo hoje em dia, as bibliotecas, os museus, as entidades dos grandes acervos, né, patrimônio literário da humanidade, começaram a digitalizar os seus documentos e deixar em bancos de dados disponíveis para os acadêmicos, para os pesquisadores que acabam se logando naquele site com as suas credenciais e tem acesso a tudo aquilo de forma digital prática dentro de casa. E isso é maravilhoso, porque começou a facilitar as descobertas. E, inclusive, eu registro isso no meu livro, no capítulo 5, como eu acabei de falar, inclusive, pós-tribulacionistas, acadêmicos, eruditos, descobriram fragmentos e documentos de grupos pré-tribulacionistas muito antes de John Nelson Darby e publicaram esses livros como uma descoberta acadêmica, né, como um trabalho acadêmico daquele pesquisador, e eles mesmos demonstram que a ideia de que o arrebatamento pré-tribulacional começou a ser pregado em 1830 é equivocada. E esses próprios pós-tribulacionistas que fizeram tais descobertas e publicaram estas obras, desbancam essa ideia pós-tribulacionista, né, para você ver. Então, muitas descobertas foram feitas e isso talvez não seja conhecido de todo mundo, o que é uma pena, mas nós podemos tomar informações sobre esses assuntos, basta que a gente leia, a gente pesquise, a gente se informe, tá? O que aconteceu com George Lett, que escreveu Abençoada Esperança? Ele viveu numa época, coitado, que ele não tinha acesso a isso, ele não sabia destas coisas, e ele, motivado a querer provar a sua crença, que ele queria que fosse verdadeira, por causa das suas interpretações pós-tribulacionistas, ele fez asseverações com base em narrativas especulativas,
juntando A com B, não sei o quê, entendendo uma coisa e outra, e chegou a essa conclusão, e muita gente caiu na conversa dele, e até hoje o pessoal repete a mesma coisa. Mas esses detalhes, essas descobertas, muitos destes documentos e livros que foram publicados por pós-tribulacionistas que provam a crença no arrebatamento pré-tribulacional em séculos anteriores, as pessoas não sabem, tá? Então, por enquanto, fica aí, né, esse registro, essa informação. Eu acho que isso é uma informação de utilidade pública, né, para que os nossos amigos pós-tribulacionistas não passem mais vergonha em público. Depois vocês podem compartilhar esse trecho aí da nossa live, eu posso até tirar depois, colocar aí o vídeo separado para que vocês possam compartilhar para abençoar a vida deles. De repente, são primos de vocês, amigos, parentes, que insistem na mesma coisa e nem percebem que estão passando vergonha em público porque são desinformados. Vale a pena você ajudar o seu parente, o seu primo, por mais que ele ainda continue sendo pós-tribulacionista, né? Pelo menos esse erro ele não vai mais cometer, tá? Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho para ver o que é que estão dizendo aqui na live, que eu estava... Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.